Sejam bem-vindos à série de vídeos Movimentos Literários em 5 minutos com a professora Thaís Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre o humanismo. O humanismo é o segundo movimento literário que acontece em Portugal, ali por volta do século XV, e é um movimento de transição. Ele ocorre entre o final da Idade Média e o início da Idade Clássica. Por isso, nós vamos ter nesse período um grande avanço científico para a época, e é por causa disso que nós vamos ter Deus deixa de ser o centro do universo, o teocentrismo cai em declínio e começa a ascender o antropocentrismo, porque com o avanço da ciência, o homem começa a requerer uma posição de destaque. Então, por isso, ele passa a ser o centro do universo, antropocentrismo. Nós vamos ter também o declínio do feudalismo, que aconteceu no trovadorismo, e nós vamos ter o início aí, ainda bem em estágio inicial mesmo, do mercantilismo, né? Que vai, esse contexto histórico vai trazer aí um prenúncio do Renascimento. Então, assim, esse movimento literário, o humanismo, ele tem essas características de base mais racional, mas é tudo ainda de maneira bastante inicial, porque essas características que ele apresenta, elas vão se acentuar, se intensificar e se consolidar de fato já no classicismo, que é o próximo movimento literário. Como esse movimento, que é o humanismo, é um movimento de transição, nós vamos ter uma característica bem evidente, que é o bifrontismo. O que seria o bifrontismo? Nós temos duas frontes. Uma fronte seria mais feudal, né, mais medieval, e outra fronte seria mais renascentista, mais clássica. Então nós vamos ter a coexistência, a existência ao mesmo tempo de características medievais, feudalismo e teocentrismo, e de características renascentistas, o mercantilismo e o antropocentrismo. Nesse período há um florescimento da prosa. A prosa começa a surgir, a emergir, a vir à tona, e consequentemente a poesia começa a declinar. Ela tem um certo declínio, ela não desaparece, mas a prosa é mais evidente, ela é a personagem principal nesse período aí. Como produção literária, nós vamos ter o Fernão Lopes, que vai ser o introdutor desse movimento em Portugal. Esse movimento nasce lá na Itália, no século XIV, com os humanistas, mas ele é trazido para Portugal no século XV, e quem introduz esse movimento é o Fernão Lopes, que vai ter crônicas, né? E ele é considerado ele é considerado o introdutor da historiografia em Portugal. Ele vai ser o principal representante desse gênero, e também na sua obra vai conter ironia e crítica à sociedade portuguesa da época. Nós vamos ter também a poesia palaciana, que vai tratar de assuntos da vida palaciana, de quem mora nos palácios, e vai reproduzir a visão de mundo dos nobres e dos fidalgos, né? O amor vai ser tratado de forma mais sensual, e a mulher já não vai ser mais tão idealizada quanto era no trovadorismo. Nós vamos ter também as novelas de cavalaria, que vão ter combates entre vilões e heróis, né? E que perpassam por raptos de donzela, e essas donzelas são salvas por esses cavaleiros, e o final é sempre, essas narrativas sempre têm o final feliz. E nós temos o grande nome do humanismo português, que é Gil Vicente, que vai ser o introdutor do teatro em Portugal e vai trabalhar com as suas farsas e os seus autos, uma crítica ferrenha e forte à sociedade da época, mas uma crítica cômica, uma crítica lúdica, em que essas pessoas que vão até o teatro assistir às obras de Gil Vicente riem da sua própria situação de desgraça, né? Elas estão ali figurando na obra, mas ele é tão sutil com as suas críticas
que essas pessoas não percebem que elas são as personagens que inspiraram aquela obra de Gil Vicente.